Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. Houve um tempo não muito distante em que as coisas pareciam novas e empolgantes. Não necessariamente realistas, mas ousadas, bagunçadas e cheias de formas e cores chamativas e até mesmo estranhas. Tudo parecia tentar nos dizer alguma coisa, mesmo que a gente não soubesse exatamente o que. Mas hoje em dia parece que tudo isso tem desaparecido. As mesmas fontes, os mesmos prédios, o mesmo clima. Parece que tudo ficou igual. Onde quer que você vá, tudo limpo, otimizado, como se a criatividade tivesse sido sugada na nossa vida. Então a pergunta que fica é: tudo ficou pior ou estamos apenas olhando o passado através de lentes cor-de-rosa? Antes da gente sair por aí culpando o minimalismo ou o capitalismo por tirar a graça das coisas, vamos pensar um pouquinho. Será que estamos apenas nostálgicos? A nostalgia é mais que saudade, ela também é um mecanismo de defesa. Em tempos difíceis, o nosso cérebro tenta idealizar o passado. Os psicólogos chamam isso de retrospecto rosado, onde os detalhes negativos se apagam e as emoções boas se amplificam com o tempo. Pense bem, você não lembra da internet lenta quando você começou a usar a internet. Você se lembra apenas das coisas legais que você conseguia acessar através dela. Ou, por exemplo, você não lembra da prova difícil que você fez na escola quando você era criança. Você lembra dos bons momentos que você passou na escola com seus amigos. Mas talvez a questão não seja que o passado realmente era melhor, e sim que a pessoa que você era naquela época ainda não tinha sido moldada por prazos, burnout ou crises existenciais. A nostalgia também é um fenômeno cultural. A cada 20 ou 30 anos, revivemos épocas passadas, geralmente quando quem cresceu naquele período começa a trabalhar com áreas criativas. Nos anos 2000, por exemplo, vemos o retorno da década de 80, calças boca de sino, neon, fliperamas. Depois, nos anos 2010, foi a vez dos anos 90, moda grunge, filmadoras analógicas, tecnologia retrô. E agora, nos anos 2020, estamos revivendo os anos 2000. Esse saudosismo vem da vontade de voltar em um tempo em que a vida parecia mais simples e autêntica. Mas será que estamos apenas com saudade do passado ou estamos reagindo a um presente que parece cada vez mais sem vida? Nos anos 2000, havia um estilo visual que parecia representar o futuro. Papéis de parede brilhantes, efeitos líquidos, reflexos, gradientes. Tudo parecia ter saído debaixo de uma água fluorescente. Isso ficou conhecido como Fruntiger Aero, uma estética que misturava a fonte Fruntiger com o estilo futurista do Windows Longhorn. Era uma área de experimentação visual e esperança digital. Mas então veio o corte. Nos anos 2010, os gradientes deram lugar a cores chapadas e as sombras desapareceram. Os logotipos foram simplificados. Era o começo de uma nova filosofia de design, que priorizava eficiência, clareza e padronização. Quando as empresas crescem demais, a pergunta deixa de ser o que é mais interessante e passa a ser o que é mais escalável. Essa lógica de crescimento infinito, onde o sucesso é medido por lucros constantes e não por criatividade, isso muda tudo. Isso muda o que se produz, como se projeta e até mesmo define o que é um bom design. O problema é que, para satisfazer investidores e gerar lucros mais rápidos, tudo precisa ser seguro, barato e fácil de replicar. E com isso, o mundo começa a parecer igual. Olhe para os restaurantes modernos, apartamentos de luxo, aplicativos de celular. Todos compartilham o mesmo visual, fontes sem serifa, cores neutras, espaços genéricos. Esse minimalismo, na verdade, virou apenas uma padronização, um design sem graça, sem alma, que não incomoda, mas também não inspira ninguém. E no mundo digital isso aconteceu ainda mais rápido, quando a Apple abandonou o estilo esquemórfico que imitava objetos reais no iOS 7, todos seguiram o mesmo exemplo.
Google, Spotify, Microsoft, tudo virou limpo, plano e desbotado. Não porque o público pediu, mas também porque isso carregava mais rápido, adaptava melhor as telas e, claro, convertia mais. Estamos presos a uma cultura visual estagnada. E ainda pior, a gente mesmo reforça isso, com cada clique, cada curtida e cada rolagem. Como diz o autor Kaylee Schaiker, vivemos em um mundo de filtros, onde tudo o que importa não é o significado, mas sim o engajamento. E o algoritmo prefere o que já funcionou antes. E o resultado é um mar de conteúdos iguais, sem direção, sem identidade e sem nenhuma emoção. Mas nem tudo está perdido. Mesmo nesse mar de mesmice, ainda vemos pessoas criando coisas lindas, criativas e únicas, que não foram feitas para escalar, mas para expressar alguma coisa. Se quisermos mudar essa cultura, precisamos começar a apoiar o que é diferente, o que é estranho, feito por humanos e para humanos. Porque cultura não é algo que acontece com a gente, mas é algo que a gente constrói. E se os consumidores começarem a valorizar isso, as grandes empresas vão perceber que a eficiência sem alma talvez não seja tão lucrativa assim. No fim, a história sempre se move em ondas, e mesmo em tempos de mesmice, algo novo sempre surge. Cultura é teimosa, ela escapa pelas rachaduras. Talvez o próximo passo esteja em valorizar espaços humanos de verdade, em criar mais cafés, mais bibliotecas, mais encontros, em arriscar mais, experimentar mais e criar não pelo número de curtidas, mas pelo desejo de se expressar. Se você mesmo quer fazer a diferença, pare de apenas consumir. Crie alguma coisa. Crie algo estranho, algo novo, imperfeito, mas seu.